Oi, oi, gente! Hoje vamos responder perguntas, porque sim, porque me mandaram muitas perguntas para responder. Então, vamos partir para as perguntas, porque foram só duas pessoas que mandaram perguntas. Sim, eu tô flopada. Mas vamos responder essas duas perguntas, né? Duas perguntas não, duas pessoas que perguntaram. Então vamos começar, porque sim. Vamos primeiro começar com a Luíse, caso a Iris, caso Luíse, que mandou as seguintes perguntas. Se você pudesse bater no personagem de anime, ou sei lá de quê, qual seria? Eu bateria muito no Hifumi... Pera, que eu esqueci o nome desse filho da mãe. Hifumi Oshibo. Sim, eu bateria nele, porque ele é muito chato. Eu não gosto dele, sério, eu não gosto dele. A segunda pergunta é: quais animes você assiste fora Hanako-kun? Eu nunca, eu só assisti um anime. Que sim, eu não assisto Hanako-kun. Triste. Mas vamos falar só o que eu assisti. Por quê? Porque sim. E foi literalmente Spirit Away, caso A Viagem de Chihiro. E é meu anime favorito ainda. Porque vai ter mais que eu vou assistir. Porque eu tenho que baixar a Crush.com. Mas tá aí, né? Tem que dar certo. E talvez eu assista bem mais, mas eu realmente queria assistir. A terceira pergunta é: qual é o seu top 5 de personagens favoritos? Eu gosto muito da Pomi, da Uzi, do N, da Zumi, do Lin. Já falei aí os que eu gosto, tipo. E são só esses, por quê? Porque assim. Mas se for pra falar de outros lugares, eu gosto muito da Hornet. Não sei porquê, mas eu gosto da Hornet. Ela é bonitinha. Esquecendo o que eu falei, vamos ir pra quarta pergunta. Meu animal favorito são lobos, raposas e coelhos. Por quê? Porque eles são fofos. E eu teria uma raposa. Sinceramente, eu teria uma raposa. Minha cor favorita, que é caso a quinta pergunta, é verde, roxo e preto. Por quê? Porque sim, porque é muito bonita essas cores e eu adoro. A sexta pergunta é: pode parecer aleatório, mas o que você quer ser quando crescer? Eu quero muito trabalhar na área de tecnologia da informática e se eu pudesse eu seria bióloga, mas eu não sei muito de biologia, mas eu seria. Sétima pergunta: tem algum país que eu gostaria de viajar? Sim, eu gostaria muito de viajar para o Chile. Eu gostaria muito de viajar para os Estados Unidos. Sim, eu adoraria. E pro Japão. Eu adoro. A oitava pergunta é assim: onde você costuma achar ideias de vídeo? Eu costumo muito achar na Cacau, que caso é. Não sei se ela é minha amiga. Acho que sim. Eu não sei se ela. Não sei, mas é na Cacau, na Milagon Games, na Manu. Falei você também, porque eu gosto muito dos seus vídeos. E na Clarinha, na Clarinha Loves na Nick. Por quê? Porque sim, porque ela é muito legal. A nona pergunta é: da onde você teve a ideia da história da Luana? Quando eu era bem pequenininha, eu gostava muito da cor roxa. Sim, vamos começar por aí. E eu meio que adorava gacha. Calma que essa história tá parecendo engraçada, mas vocês vão ver. Só que aí, como eu não tinha gacha na época, porque eu não sabia mexer, fazer vídeos, eu fazia pra mim mesma no TikTok da minha mãe, caso. Literalmente, eu pegava, sabe, emoji cat? Que seria literalmente aqueles emojis com duas orelhão e uma cabecica. Aí, então, eu comecei a gravar aí e meu se chamava Luana, porque tem uns videozinhos lá atrás que eu postei, minha antiga eu sei.
E sim, eu realmente comecei a gravar por aí. Aí eu tive muita ideia da Luana, né? Mas como eu tinha amigado com a Manu e a Manu tem a personagem roxa, pra não ficar tão parecida, né? Porque se eu transformasse a Luana Emoji Cat em Luana Gacha, ia ficar muito estranho, porque não ia fazer muito sentido. Aí eu criei a Luana que vocês conhecem hoje. E eu não mudo ela porque eu adoro a Luana. Por quantas Luanas eu falei nessa frase, não sei. Mas a 10ª pergunta é: por que você decidiu entrar na comunidade Gacha? É que quando eu conheci a Manu, a gente meio que não gravava muito vídeos normais. Aí a gente meio que, como a Manu já gravava vídeo Gacha, eu comecei a gravar com ela e eu entrei na comunidade Gacha. E eu gostava muito de Gacha, então eu já entrei. E obrigada pelas perguntinhas. Agora, respondendo da Manu, por que você quis criar o canal? Porque eu era uma criança muito chata e eu meio que só criei o canal porque sim, né? Tava lá num belo dia e falei, vou criar o canal. Criei o canal, aí tá até hoje, né? Qual é a sua maior inspiração? É os canais que eu falei lá quando eu tava respondendo a 8ª pergunta da Iris. Que sim, foi essas pessoas que eu mais gosto de pegar maior inspiração. Tipo, elas me inspiram bastante. E você? Da onde veio a ideia da você Luana? Caso foi o que eu contei aquela historinha, né? Que eu era pequenininha e não tinha como criar gacha, que eu não sabia mexer. Aí eu comecei a criar no TikTok. Aí foi isso. Agora vamos dublar a Luana, porque a pergunta pra ela. Não penso por quê. Porque eu não quero desarmar. E eu não tenho muita idade pra isso. Eu gosto mais de procurar, caçar, essas coisas. Qual é sua melhor amiga? Você, a Iris e minhas 2 amigas da escola, caso a Valentina e a Laura. Porque elas são meus amores e vocês também. Obrigada pelas perguntinhas. Eu vou responder as minhas mesmo que eu mesmo perguntei pra mim. E aqui é aquela lá do teu último vídeo, que seria... se eu visse você na rua, eu ia ficar meio incrédula. Tipo, oh my gosh, o que tá acontecendo? E sim, eu ficaria muito feliz, mas eu ficaria meio tímida. A segunda pergunta que eu fiz pra mim mesma é por que eu não assisto anime? Sim, eu inventei agora, mas vamos lá. Eu literalmente não assisto anime porque minha TV travou e eu não tenho Netflix. Mas eu vou instalar Crunchyroll ainda. E eu vou assistir anime porque eu tô doida. E por último, quais animes eu tenho vontade de assistir? Eu tenho vontade de assistir Sanda, Hanako-kun e a Diário de uma Apotecária. Nossa, peraí que travei. Diário de uma Apotecária e os outros animes que existem por aí. Gente, foi um videozinho meio curtinho, meio curtinho, não 8 minutos, né? Uns 9 minutos que eu ainda tô falando. Mas foi um videozinho só pra não ficar sem vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Minha voz não é tão bonita como vocês deviam imaginar, que eu já gravei com minha voz. Mas aqui tá um pouquinho melhor. Por quê? Porque sim. Mas tá aí. Goodbye. E talvez à tarde eu poste algum vídeo. Tchau, tchau.